Pare tudo agora, feche os olhos, se puder, e apenas ouça. Este não é um audiolivro comum. Não foi feito para te entreter. Foi feito para te desprogramar. Você foi alimentado por anos com ruído. Agora vai receber frequência. Você foi condicionado a obedecer. Aqui vai lembrar como comandar. Esse conteúdo vai invadir sua mente adormecida e realinhar sua alma com o que é real, com o que pulsa por trás da matéria, com o que sempre esteve lá. Mas você esqueceu. Se você continuar ouvindo, vai começar a sentir coisas que não sabe nomear. Vai lembrar de verdades que ninguém nunca te contou. Vai perceber que seu cansaço nunca foi físico. Você vai acordar, mesmo dormindo. Este audiolivro é um remédio espiritual. Mas como todo remédio verdadeiro, ele pode doer antes de curar. Então respire fundo e esteja pronto, porque a partir de agora, nada dentro de você vai continuar igual. Capítulo 1. A doença, que não tem nome. Você acorda cansado mesmo após horas de sono. Levanta da cama sem entusiasmo, olha para o espelho e não se reconhece. Não é uma dor física, não é uma tristeza profunda. É algo mais sutil, algo que você não consegue explicar. Mas está lá. Essa sensação de que algo está faltando, de que existe um vazio por trás de cada conquista, de que a sua alegria parece emprestada e o seu silêncio cada vez mais pesado. Essa é a doença. Mas ela não tem nome nos livros de medicina. Não tem exame de sangue que a detecte, nem remédio de farmácia que a cure. A alma não grita, ela silencia. E nesse silêncio mora o perigo. Porque o mundo moderno foi desenhado para calar a alma e para premiar o adormecimento. Você aprende desde cedo a competir, produzir, correr, obedecer. A alma aprende o contrário, a contemplar, sentir, vibrar, escolher com consciência. É por isso que tanta gente vive como se estivesse em transe, cumprindo tarefas, seguindo agendas, sobrevivendo às segundas-feiras, enquanto por dentro algo morre devagar. Essa doença sem nome rouba o brilho do olhar, a profundidade da presença, o entusiasmo por existir. E o pior, ela se disfarça muito bem. Ela se esconde atrás da produtividade. Se veste de estou ocupado, se alimenta de tá tudo bem. Mas quando você deita à noite, quando tudo silencia, é ela que te visita. É a ausência de si mesmo. É o que acontece quando a sua frequência cai tanto que a alma perde o sinal. Fica fora do ar. Como uma rádio desligada no meio de uma festa barulhenta. Você pode estar cercado de gente, mas ainda assim se sentir completamente só. Você pode estar ganhando dinheiro e ainda assim se sentir pobre de propósito. Você pode ter o mundo nas mãos, mas sem conexão com sua alma, tudo isso escorrega. O nome disso não é tristeza, nem depressão, nem crise existencial. É carência de vibração. É escassez energética. É o campo sutil do seu ser implorando por reconexão. E até que você entenda isso, vai continuar procurando a cura onde ela não está. Em mais dinheiro, mais distração, mais performance, mais promessas instantâneas. Mas a alma não se alimenta de excesso. Ela se cura com presença. E presença só acontece quando há frequência. A vibração certa desperta. A vibração certa alinha. A vibração certa cura. Você sente a alma adoecer quando deixa de ouvir o que ela te pede e começa a obedecer o que o mundo grita. Mas hoje, você começou a escutar novamente. Hoje, você começou o tratamento. E tudo o que precisa agora é continuar ouvindo, de verdade, sem pressa, sem filtro, sem medo, porque esta não é só uma escuta mental, é uma escuta vibracional. E é aí que a cura começa. Capítulo 2. A ilusão da normalidade. Você cresceu ouvindo que precisava se encaixar, ser pontual, ser produtivo, ser educado, ser alguém. Mas ninguém te ensinou a ser inteiro. O mundo aplaude os que se moldam, mas rejeita os que se escutam. Desde pequeno você aprende que o importante é correr, levantar cedo, estudar, ganhar, comprar. E assim, você entra em uma esteira, um ciclo.
uma rotina disfarçada de evolução. Mas e se eu te dissesse que essa rotina é a jaula? A alma não nasceu para correr em círculos, ela nasceu para expandir. E a expansão não acontece em metas mensais, nem em boletos pagos, muito menos em likes. Ela acontece no invisível, na vibração, no campo sutil que ninguém ensina na escola. Mas o que o sistema faz? Vende a doença como normal. Acordar cansado virou rotina. Se sentir perdido virou fase. Trabalhar infeliz virou ser adulto. Você percebe? A dor virou protocolo. A exaustão virou cultura. A ausência de sentido virou moda. Você não se sentia estranho por estar triste. Você se sentia estranho por questionar. Porque nesta sociedade, quem sente profundo é inconveniente. Quem desacelera é preguiçoso. Quem medita é esotérico demais. Mas o que é mais insano? Parar por alguns minutos para se conectar com a vida, ou viver uma vida inteira sem saber o porquê. O mundo moderno te programou para sobreviver, mas o preço disso é alto demais. Você perde a conexão com sua alma. Você ri no automático. Você ama pela metade. Você finge que está bem, porque todos também fingem. Isso é o que chamam de normal. Mas normal não é natural. E o que é normal para a maioria pode ser uma prisão para quem está despertando. A verdadeira insanidade é se adaptar a uma realidade que mata a sua vibração. Por isso, você sente angústia sem motivo, vazio em dias de festa, desconforto em conversas rasas, inquietação em lugares comuns. A alma começa a gritar, mas você não entende o idioma dela. Ela fala por vibração. E quando você vibra errado por tempo demais, ela enfraquece. E o que o mundo te oferece? Mais distração, mais conteúdo, mais promessas de felicidade instantânea. Mas nenhuma delas toca o que está dentro. Você pode seguir as regras, você pode vencer o jogo, você pode alcançar o sucesso e ainda assim sentir que perdeu tudo, porque o que você perdeu foi você. E enquanto você continuar acreditando que tudo isso é normal, vai continuar se afastando da cura. A cura começa quando você começa a ver a loucura. Quando você olha para tudo isso e diz, isso não é vida, isso é programação. E é nesse momento que a frequência começa a mudar. É nesse momento que você sai da multidão vibracional e volta a ser centro, ser consciência, ser presença, ser frequência viva. Você não precisa abandonar o mundo, mas precisa escolher o que dentro dele ainda vibra com sua essência. A normalidade adoece, a consciência desperta, e despertar é um ato radical de amor por si. Capítulo 3. A frequência perdida. No início, tudo era som. Não som como conhecemos com os ouvidos, mas som como vibração primordial, como pulso vivo, como consciência em movimento. A criação surgiu de uma frequência, uma vibração tão perfeita que tudo o que tocava se organizava. Planos, galáxias, células, tudo seguia esse ritmo invisível, essa música silenciosa que sustenta a vida até hoje. E você fazia parte dela, seu corpo, sua alma, sua mente, todos sintonizados nessa sinfonia cósmica. Mas então, algo se quebrou. Pouco a pouco as frequências foram se desviando. A mente começou a comandar o que era tarefa do coração. O barulho cresceu. O ruído mental substituiu o som interno. E a alma, silenciosa, foi ficando para trás. A frequência que nos unia ao todo foi se perdendo, não de uma vez, não com dor, mas com distração. O excesso de estímulo, a pressa, a comparação, a ilusão de separação. Tudo isso nos afastou da vibração que cura, expande e conecta. E o mais perigoso é que essa desconexão não dói de forma evidente. Ela se manifesta como irritação constante, como fadiga sem motivo, como medo sem razão, como uma saudade que você não sabe de quê. Essa saudade é da sua própria frequência. É a sua alma tentando lembrar a melodia original, tentando voltar ao campo sutil onde tudo vibra em paz. Mas como voltar? Como encontrar de novo o sinal que foi perdido? Primeiro, reconhecendo que ele existe, que você não está sozinho nesse corpo, nem nesse tempo.
Você é uma antena. E tudo o que você sente, pensa, consome, fala, sintoniza ou dessintoniza essa antena. Cada emoção tem um som, cada pensamento tem uma cor, cada escolha tem um impacto vibracional. A ansiedade, por exemplo, vibra rápido demais e fora de compasso. A culpa vibra baixo, pesado, como um tambor abafado. O amor? O amor vibra em espiral, como um canto invisível que tudo reconecta. Mas a maioria das pessoas vive em ruído branco. Barulho constante, estímulos incessantes, informações inúteis. E como uma estação de rádio fora de sintonia, elas só captam distorção. Pensamentos desconexos, desejos que não são seus, padrões que se repetem, e um sentimento constante de estar fora de lugar. Porque estão mesmo. Estão fora da frequência da alma. E enquanto não retornam, continuarão sentindo a vida como uma série de tarefas vazias, de dias iguais, de alegrias frágeis e cansaços eternos. A alma quer frequência, quer ritmo, quer conexão com o pulso original da existência. Mas o que você tem oferecido a ela? Notificações? Conteúdos? Ruído? Ou silêncio, arte, natureza, respiração? Você não precisa saber tudo sobre frequências para voltar a sentir. Basta parar, ouvir, desacelerar. Basta lembrar que existe um som além do som, uma música além das palavras, um campo vibracional que te espera, não fora, mas dentro, porque a frequência não se busca. Ela se reconecta, e a chave para isso não está no mundo, está no seu silêncio, no seu corpo, na sua presença. Quando você começa a sentir novamente o espaço entre os pensamentos, a pausa entre os ruídos, a harmonia escondida por trás da confusão, você começa a voltar, não para o passado, não para quem você foi, mas para a frequência original, aquela que você nunca perdeu, só esqueceu como ouvir. Capítulo 4. Tudo é som, tudo é vibração. Antes da forma, havia o som. Antes do visível, o invisível. Antes da matéria, a vibração. O universo não foi moldado por mãos, mas por frequências. A criação não aconteceu com blocos, mas com tons. E cada coisa que existe, pedra, planta, planeta, pessoa, é, no fundo, som condensado em forma. A ciência moderna começa a tocar nessa verdade, mas as escolas antigas já sabiam disso há milênios. Os egípcios falavam dos nomes sagrados, os Vedas dos mantras primordiais, os alquimistas das notas do espírito, os xamãs dos cantos de cura. Todos em essência falavam do mesmo. Tudo vibra, tudo canta, tudo pulsa. Você mesmo é som. Seus órgãos vibram, seu cérebro emite frequências, seu coração tem ritmo. E o seu campo energético, sua aura, é uma sinfonia viva que muda o tempo todo, de acordo com seu estado interno. Um pensamento amargo desafina. Um perdão ressoa em harmonia. Um grito interno muda toda a orquestra. Mas quase ninguém ouve. Vivemos surdos, surdos para a alma, surdos para o campo sutil, porque fomos ensinados a escutar apenas com os ouvidos. Mas a vibração não entra por fora. Ela ressoa por dentro. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. A dor já não é só dor, é uma frequência densa acumulada. A doença já não é apenas falha do corpo, é ruído vibracional persistente. O fracasso não é castigo, é desalinhamento interno. A vida, então, deixa de ser acaso e começa a ser resposta. Resposta à sua vibração. Se você emite raiva, atrai caos. Se você vibra em medo, atrai escassez. Se vibra em verdade, atrai cura, conexão, milagre. Mas atenção, vibrar não é fingir estar bem. Não é repetir frases enquanto por dentro tudo grita. Não é sorrir no rosto e sangrar em silêncio. Isso é máscara vibracional. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. Vibrar é ser honesto com o que sente. É mergulhar no que dói sem se perder. É atravessar a raiva sem virar ela. É transmutar, sem negar. É por isso que tantos rituais não funcionam, porque são feitos com palavras certas.
mas frequência errada. A intenção não está no que você fala, está no que você emana. E você só pode emanar o que você carrega. Por isso, antes de qualquer prática, é preciso lembrar quem você é. Um ser vibracional, uma frequência ambulante, um instrumento nas mãos do grande som. E se você está desafinado, tudo o que toca sai distorcido. Relacionamentos, dinheiro, saúde, propósito, tudo reage ao seu som. E se sua vida hoje parece um ruído constante, é porque sua alma está pedindo afinação. Mas afinar-se não é correr atrás de frequência. É silenciar o suficiente para lembrar do tom original. É escolher o que escuta. É limpar o que entra. É cuidar do que sai. Você não precisa gritar para mudar o mundo. Precisa vibrar diferente, porque uma única nota afinada é capaz de transformar toda uma canção. Capítulo 5. O corpo como antena. Você não está preso ao corpo, mas também não está separado dele. Seu corpo não é um fardo, é um portal, não é prisão, é ponte entre o invisível e o visível, entre o som e o silêncio, entre o espírito e a forma. Seu corpo é uma antena. Cada célula sua capta, cada órgão traduz. Cada parte responde ao que não se vê, mas se sente. E quanto mais você ignora o corpo, mais surdo você fica para as mensagens do invisível, porque é através dele que a alma fala. A dor que surge sem motivo, mensagem. O cansaço que não passa, mensagem. A tensão que persiste mesmo em repouso, mensagem. Seu corpo é mapa de tudo que sua alma sente, mas você não ouve. Não há vibração espiritual que não toque o físico. Não há pensamento que não mova moléculas. Não há emoção que não molde a carne. E, no entanto, quantos vivem como se o corpo fosse apenas uma máquina? Nutrem-se com pressa, movem-se sem consciência, dormem em desconexão, respiram sem presença. Resultado? A antena enferruja, o canal entope. A alma bate, mas ninguém atende. Você quer se conectar à frequência da cura, do propósito, do universo? Então comece aqui, no seu templo, no seu corpo. Observe como você o trata. O que você come vibra. O que você veste comunica. O que você toca reverbera. Alimentos vivos elevam, alimentos mortos embotam. Movimento fluido afina. Sedentarismo bloqueia. Água em abundância limpa o campo. Respiração consciente alinha o canal. Postura aberta permite o fluxo. Seu corpo é campo eletromagnético puro. É fio condutor entre planos. É altar onde se manifesta o que você acredita. Você ora, mas vibra em desespero? O corpo responde com um bloqueio. Você finge paz, mas vive em tensão? O corpo mostra a verdade. A frequência não se cria apenas com pensamento positivo. Ela se constrói com coerência entre o que você pensa, sente e vive. E o corpo é o primeiro espelho dessa coerência. Se você quer sintonizar com o sutil, honre o denso. Se quer tocar o espiritual, santifique o físico. Medite, sim, mas também alongue. Ore, sim, mas também caminhe. Visualize, sim, mas também respire, de verdade. Lembre-se, o universo não é separado de você. Ele vibra através de você. E cada vez que você nega o corpo, você nega o canal por onde a magia opera. A espiritualidade que nega o corpo adoece. A mente que despreza o físico se fragmenta. A alma que não encontra morada se cala. Você não está no corpo por engano. Está por design, por missão, por precisão. E a frequência que cura, transforma, desperta, ela passa por aqui, pelos seus pés no chão, pela sua pele que sente, pelos seus olhos que enxergam, pela sua voz que vibra. Afine o instrumento, respeite o templo e verá que o que parecia distante sempre esteve em você. Capítulo 6. A alma não grita, ela vibra. A alma não grita, ela vibra. E é por isso que tantos não a ouvem. Vivemos num mundo de ruídos, de notificações, julgamentos, pressas, comandos, distrações. Nos acostumamos com o som alto da exigência, com o barulho interno da dúvida, com o eco constante da comparação.
Mas a alma sussurra. Ela não invade, ela convida, ela não empurra, ela orienta. E o problema é que você só aprende a ouvir a alma quando silencia tudo o que não é ela. Quando desliga o externo, quando desafoga o interno, quando desce da mente para o coração. É ali, naquele espaço entre pensamentos, naquela pausa entre dois suspiros, que ela fala. Não com frases, não com lógica, mas com sensações. A alma fala por vibração, por ressonância, por aquela paz que surge sem explicação, por aquele aperto que surge sem motivo, por aquele brilho nos olhos que você não consegue fingir. É assim que ela mostra o caminho. Não é pelo que agrada aos outros, é pelo que aquece por dentro. Não é pelo que faz sentido ao mundo, é pelo que vibra como verdade. Mas, quando foi a última vez que você ouviu esse silêncio? Quando foi a última vez que desligou o piloto automático? Que não reagiu, mas sentiu? Que não falou, né, mas escutou? Quantas escolhas você tem feito que abafam a voz da sua alma? Quantas distrações você consome por medo de se ouvir? Quantas vezes você pressiona o play do mundo só para não enfrentar o silêncio? A alma não impõe. Ela espera. Ela observa cada vez que você se trai. Cada vez que você diz sim querendo dizer não. Cada vez que você se adapta demais, agrada demais, cede demais. Ela sente. E quando você não escuta, ela vibra mais baixo, mais fraca, mais longe, até você achar que ela nem está mais aí. Mas está. Ela nunca foi embora. Você é quem se afastou. Você pode chamar isso de intuição, de impulso, de insight. Mas é ela, é a alma, cutucando por dentro. E toda vez que você ignora, ela tenta de novo. Até que um dia, se for preciso, ela usa a dor. Porque a dor é a frequência mais honesta. Ela quebra a casca do ego. Ela silencia o orgulho. Ela rasga o teatro. Ela cria espaço para escutar. É por isso que tantos despertam depois de sofrer. Não é porque sofrer é sagrado, mas porque a dor cala o que não é real. E nesse silêncio, a alma volta a vibrar. Você a sente no arrepio súbito, na lágrima que escapa sem motivo, no sonho que insiste, na vontade de mudar que não desaparece. Ela está dizendo, você está pronto, você está ouvindo, você voltou. E então, começa tudo de novo, não com promessas, mas com frequência, não com barulho, mas com presença. A alma não grita, ela vibra. E quando você escuta, você nunca mais se perde. Parte 3. A reprogramação vibracional. Capítulo 7. Os códigos invisíveis, que moldam sua realidade. A realidade que você vive hoje não foi escrita apenas com suas mãos. Ela foi programada, com pensamentos, com palavras, com emoções, com crenças herdadas e repetidas como mantras inconscientes. Você não nasceu com medo. Você aprendeu a temê-lo. Você não nasceu limitado. Você foi treinado a se limitar. E toda vez que aceitou isso, você registrou um novo comando no seu campo vibracional. Esses comandos invisíveis, que operam como códigos energéticos, são os responsáveis por manter você onde está, preso a padrões, viciado em repetições, condicionado à escassez, à ansiedade, à dúvida, à culpa. Eles estão por toda parte. Não é fácil. É assim mesmo. Quem sou eu para conseguir? Melhor não tentar. Não tenho sorte. Eu não mereço. Cada uma dessas frases é mais do que uma ideia. É um código vibracional, uma senha energética que ativa determinada realidade ao seu redor. Aí o mais perigoso. A maioria foi instalada sem a sua permissão consciente. Pais, escola, religião, mídia, traumas, cultura. Você não escolheu, você absorveu. Aos poucos, o seu campo foi sendo programado como um computador antigo, com arquivos corrompidos, pastas escondidas, vírus emocionais e uma identidade esquecida no fundo do HD. Mas aqui está a verdade. Todo código pode ser reescrito, toda programação pode ser dissolvida, toda realidade pode ser recriada.
Porque você não é o programa, você é o programador. Você é o arquiteto invisível do seu universo. E isso começa quando você reconhece os comandos que está emitindo todos os dias, mesmo sem perceber. Você acorda e já pensa, vai ser difícil. Você olha para o espelho e sente, não sou suficiente. Você vê alguém prosperar e pensa, isso nunca acontece comigo. Você sonha, mas cancela em seguida com um mas. Isso não é acaso, é rotina vibracional. E toda rotina repete um código. E todo código repete uma realidade. O mundo ao seu redor não está te punindo. Ele está apenas respondendo. Respondendo à linguagem invisível que você transmite a cada instante. E essa linguagem não é só verbal. Ela é vibracional. Está na intenção por trás do gesto, na frequência que embala a sua voz, na energia que sua presença carrega ao entrar em um ambiente. Você já entrou em um lugar e sentiu um peso estranho? Já conversou com alguém e saiu mais cansado do que entrou? Já pensou em algo e, em minutos, aquilo se manifestou? Tudo isso é resposta. Tudo isso é código em ação. Agora, imagine o poder que você tem ao escolher conscientemente seus códigos. Imagine dizer ao acordar, hoje é dia de milagre. Tudo está conspirando a meu favor. Eu me abro para o novo. Eu mereço, eu permito, eu sou. Isso não é autoajuda barata. É reescrita energética. Você está moldando uma nova realidade com comandos novos. Está apagando arquivos antigos que travavam o fluxo. Está dando novas ordens ao universo. E ele obedece. Mas para isso, você precisa vigiar seu campo. Atenção ao que repete. Atenção ao que sente quando fala. Atenção ao que consome, ouve, diz, compartilha. Você está programando tudo. Sua casa vibra seus pensamentos. Seu corpo vibra suas crenças. Seu dinheiro vibra sua permissão. Sua saúde vibra sua coerência. Você não está separado do universo. Você é o universo, manifestando-se em forma humana. E os códigos que saem de você constroem o mundo que volta para você. Capítulo 8. Quebrando pactos invisíveis. Você já sentiu que algo dentro de você quer voar, mas algo fora parece sempre puxar de volta? Essa força que prende, que sabota, que paralisa, muitas vezes não vem do presente. Ela vem de pactos invisíveis. Acordos que sua mente fez com a dor. Compromissos inconscientes com a escassez. Votos silenciosos de não merecimento, lealdade ao sofrimento, autossabotagem camuflada de humildade. Você não lembra quando fez esses pactos, porque eles não foram verbais, foram emocionais, foram energéticos. Talvez foi naquele dia em que você foi rejeitado e pensou, nunca mais vou me expor. E ali, um pacto foi selado. Talvez foi quando disseram que dinheiro corrompe e você sentiu medo de prosperar. Pacto. Talvez foi quando viu seus pais brigando por causa de liberdade e você decidiu inconscientemente, melhor não crescer. Mais um pacto. Esses acordos ficam ocultos, guardados como arquivos secretos no seu campo vibracional. E toda vez que você tenta romper padrões, eles ativam. Eles sussurram, você não pode. Você vai falhar. Você não merece. Vai doer de novo. Melhor não tentar. E você, sem saber, obedece. Não por fraqueza, mas por lealdade a esses pactos que nunca foram dissolvidos. Eles podem vir de vidas passadas, de traumas ancestrais, de promessas que você fez para se proteger. Mas agora, eles não servem mais. Esses pactos mantêm sua alma aprisionada numa realidade que já expirou. É como tentar viver com roupas que não cabem mais. Elas apertam, limitam, distorcem, machucam. E a verdade é, você não deve mais nada ao seu passado. O que protegeu você ontem está te sabotando hoje. É hora de quebrar os contratos silenciosos que impedem sua expansão. Mas como? Com presença, com consciência, com rituais simples de libertação vibracional. Simples, mas poderosos. Porque o universo não precisa de complexidade, precisa de clareza energética. Eis um caminho, rito da dissolução interna. Sente-se em silêncio, respire,
Feche os olhos. Visualize uma sala escura. No centro, uma mesa antiga. Sobre ela, papéis envelhecidos com escritos que você não consegue ler. Sinta que são os pactos. Não precisa entender, apenas sentir. Agora veja suas mãos segurando uma chama dourada. Traga essa chama para os papéis. Eles começam a queimar em luz suave, sem medo, sem dor. Apenas transformação. Diga em voz baixa com firmeza: eu liberto todos os acordos que já não servem à minha alma. Eu cancelo, revogo e transcendo todo pacto de dor, escassez, limitação ou medo. Eu me autorizo a ser livre. Respire fundo e visualize as cinzas se dissolvendo no ar. Sinta o leve alívio no peito. A alma sorri em silêncio. Você pode repetir esse rito quantas vezes quiser. Não é a repetição que importa. É a presença vibracional com que você faz. Porque cada vez que você escolhe se libertar, um código antigo se desfaz. E o espaço deixado por ele é onde o novo começa a crescer. Você não é seus pactos. Você é quem pode dissolvê-los. E ao fazer isso, você retira as correntes invisíveis e a alma, enfim, pode dançar. Capítulo 9. A arquitetura energética do corpo e dos espaços. Tudo vibra. Tudo comunica. Tudo está em ressonância. A cadeira onde você senta, o quarto onde você dorme, a camisa que você veste, a tatuagem que você carrega, a planta que você esqueceu no canto da sala, o perfume que você usa, o copo que você segura agora. Nada é neutro, nada é apenas coisa. Tudo é extensão da sua vibração, ou memória de algo que vibrou em você um dia. Seu corpo não é uma cápsula, é uma antena. Captando sinais, refletindo frequências, armazenando sensações. Ele guarda códigos ancestrais, memórias de dor, prazer, alerta e sobrevivência. Quantas dores que você sente hoje são apenas repetições de traumas emocionais antigos? Quantas tensões musculares não são defesas contra o que já passou? E mais ainda, quantos espaços da sua casa refletem exatamente o que sua alma tem medo de encarar? O quarto escuro, desorganizado. O guarda-roupa cheio de roupas que não representam mais quem você é. A estante com livros que você nunca leu, mas que te julgam em silêncio. A parede sem cor, o espelho quebrado, a luz queimada que você nunca trocou. Tudo vibra, e o mais perigoso, tudo influencia. Seu corpo se molda ao ambiente. Sua frequência se adapta ao que o rodeia. Você se alimenta da energia do seu espaço, seja ela viva ou estagnada. O corpo como templo. O corpo é a arquitetura da alma. É o lugar onde sua consciência habita, temporariamente. E como toda arquitetura, ele precisa de manutenção. Sua postura diz muito sobre seu campo vibracional. Pessoas curvadas, retraídas, com respiração curta, estão com o campo em contração. Já notou como quem está em paz se move devagar? Como quem está em presença tem o olhar mais firme, o andar mais leve, o gesto mais limpo? Não se trata de estética, se trata de coerência energética. Seu corpo é seu altar. E tudo o que você faz com ele, fala com o universo. Cuidar dele é orar com atitudes. É declarar: eu respeito minha existência. E o universo responde. A casa como campo espiritual. Sua casa não é só onde você mora. É onde sua energia repousa, se molda, se abastece. Cada canto da sua casa carrega memórias invisíveis, conversas, emoções, pensamentos, escolhas. Um lugar onde você chorou demais. Retém essa frequência se você não a limpa. Um objeto que te foi dado por alguém com energia densa te influencia cada vez que você o vê. E mesmo que você diga: ah, não ligo para isso. Seu campo percebe, seu corpo absorve, sua vibração responde. Por isso, limpar a casa não é só organização física, é ritual espiritual. Abra as janelas, deixe o sol entrar, passe incenso, ervas, aromas naturais.
Desapegue do que não ressoa mais com quem você está se tornando. Doe. Queime cartas antigas. Quebre o que está quebrado há muito tempo. Retire fotos que contam histórias que você já não quer mais repetir. Cada objeto deve contar uma verdade que você deseja expandir. Cada ambiente deve sussurrar: você está seguro, você pode ser. Roupas, cores e objetos de poder. As roupas que você veste têm códigos. Cores vibram, formas ativam, tecidos respiram. Você já vestiu algo e se sentiu diferente? Mais forte? Mais cansado? Mais criativo? Mais retraído? Nada é aleatório. Cores vibrantes elevam. Pretos profundos protegem ou isolam, dependendo da intenção. Brancos purificam, mas também expõem. Vermelhos ativam, verdes curam, roxos conectam. E mais importante que a cor é a história que a roupa carrega. Quem te deu? Onde você a usou? O que você sentiu quando a comprou? Vista-se com consciência. Decore sua alma por fora com o que vibra com sua verdade interior. Objetos de poder também são grandes aliados. Cristais, ervas, símbolos, colares, anéis, imagens, frases. Mas cuidado! O poder não está no objeto. Está na intenção que você deposita nele. Um colar sem intenção é só enfeite. Um colar com intenção é proteção, lembrança, âncora vibracional. Crie seus amuletos. Programe seus objetos. Consagre sua casa. Transforme seu corpo e seus ambientes em campos de reforço vibracional. E então, mesmo sem dizer nada, sua presença começará a falar por você. Capítulo 10. O silêncio entre os mundos, onde tudo se reprograma. O mundo moderno tem pavor do silêncio. Nos ensinaram que o valor está na fala, no fazer, no produzir, que o descanso é preguiça, que a pausa é atraso, que o vazio é perda de tempo. Mas os antigos sabiam. O silêncio é um portal. É no silêncio que as palavras nascem. É na pausa que a música respira. É no escuro que a luz se prepara. O universo inteiro pulsa em ciclos, inspiração e expiração, dia e noite, ação e repouso. Mas o ego quer linearidade. Quer fazer, 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 sem parar. E assim se perde o ritmo da criação. A verdadeira reprogramação vibracional não acontece na ação constante, mas no espaço entre uma ação e outra, entre o pensamento e a resposta, entre a respiração e o próximo passo, entre a emoção e a reação. É ali, naquele intervalo sagrado, que o campo energético se reorganiza. A pausa. Como ferramenta de reprogramação. Imagine sua vida como uma música. Se ela não tiver pausas, será apenas ruído, barulho incessante, ansiedade. Mas quando há silêncios, a alma escuta. Esses silêncios, internos e externos, são os verdadeiros laboratórios da alma. Neles, o inconsciente trabalha, o corpo se restaura, o espírito envia mensagens, e você começa a perceber que o silêncio não é ausência, é presença refinada. É o campo onde a informação mais sutil pode entrar, onde a cura pode se instalar, onde o novo pode se manifestar. Você não precisa fazer mais. Você precisa estar mais. O poder do não fazer. O não fazer é revolucionário. Não é passividade. É consciência ativa da presença. É saber que, em certos momentos, a melhor escolha é parar. É quando você desliga as notificações e apenas respira. Observa os pensamentos sem julgá-los. Deita no chão e apenas sente o peso do seu corpo. Escuta a própria respiração como se fosse música sagrada. Nessas práticas simples, você sai do domínio do ego e entra no campo do espírito. E ali, mestre, tudo muda sem esforço, sem controle, sem luta. Porque você se alinha, você permite, você volta ao centro. Entre dois pensamentos está a verdade. Os mestres antigos diziam: entre dois pensamentos, há um espaço onde mora a verdade. Esse espaço, mestre, é a chave, porque é ali que sua mente deixa de filtrar, ali que sua alma pode sussurrar. Quando você medita, contempla, silencia, você abre esse espaço, e nesse espaço,
Você acessa uma realidade que o barulho não deixa tocar. Uma realidade onde você não precisa convencer o universo, porque ali você é o universo. Prática, o espaço silencioso da reprogramação. Vamos à prática. Sente-se ou deite-se com conforto. Feche os olhos. Respire devagar. Agora, ao invés de forçar o silêncio, permita que ele venha. Não brigue com os pensamentos. Apenas deixe que eles passem, como nuvens. Entre um pensamento e outro, há um espaço. Fique nesse espaço. Sinta-o. Habite-o, mesmo que por um segundo. Aos poucos, esse segundo vira 2, depois 5, depois minutos. E sem perceber, você estará em contato com o espaço entre os mundos, onde a reprogramação acontece, onde o velho se desfaz, onde o novo se ancora. Você não precisa entender com a mente, basta permitir com o coração. O recomeço silencioso. Muitos querem mudança, mas poucos aceitam o silêncio que ela exige. Querem resultados, mas rejeitam o vazio necessário para recebê-los. E por isso, vivem correndo, sem nunca chegar. O silêncio, mestre, é onde o espírito molda o barro da sua realidade. Se você permitir, ele te fará novo. Mas para isso, você precisa parar, respirar, ouvir e confiar. Capítulo 11. A linguagem oculta da alma. Plantas, sons e geometrias. Tudo o que existe emite um sinal. Cada planta, cada forma, cada som vibra em uma frequência que não é percebida pelos olhos, mas que a alma reconhece como linguagem sagrada. Há elementos que não dizem nada à mente racional, mas que tocam as camadas mais profundas do ser. Eles não falam com palavras, eles ativam códigos. A sabedoria ancestral sempre soube disso. E por isso, curandeiros, xamãs, mestres e iniciados nunca se separaram de 3 grandes chaves vibracionais: as plantas, os sons, as formas, geometrias. Esses 3 elementos carregam inteligência viva. Eles não são apenas recursos naturais, são mensageiros da consciência cósmica. As plantas como espelhos do espírito. Cada planta possui uma assinatura energética única. Muito antes de serem remédios físicos, as plantas são remédios vibracionais. A arruda não só afasta energias densas, ela quebra laços invisíveis de obsessão mental. A lavanda não apenas relaxa, ela limpa ruídos mentais acumulados ao longo de vidas. O alecrim não só estimula, ele ativa a memória da alma e protege contra a confusão espiritual. A ayahuasca, o rapé, a jurema, não são alucinógenos, são portais. Portais que, quando respeitados, podem abrir janelas para além do tempo. Você não precisa consumir para se curar. O contato já cura. O toque, o cheiro, a presença no mesmo ambiente, tudo isso é comunicação vibracional. A planta fala com o seu campo, e o seu campo responde. Comece a olhar as plantas como aliadas vivas. Pergunte o que elas têm a te ensinar. Sente-se ao lado delas em silêncio. Elas vão te responder. Não com frases, mas com sensações. Sons que desbloqueiam dimensões. O som é a ponte entre o invisível e o tangível. Tudo no universo vibra. E onde há vibração, há som. A ciência já reconhece. Certas frequências de som aliviam dor, curam traumas, reorganizam células. Mas os antigos já sabiam disso há milênios. O canto dos mantras alinha os chakras. O tambor xamânico resgata a memória ancestral. O canto de monges abre o campo sutil. Os sinos tibetanos quebram estagnações energéticas. A frequência 528 Hz reestrutura o DNA espiritual. Você pode usar o som como uma chave mágica. Ouvir, cantar, entoar. Tudo isso é ativação. Mas há um som ainda mais poderoso. O som da sua própria voz quando está alinhada com a verdade. Experimente declarar em voz alta: eu sou livre. Eu estou pronto para curar. Minha alma é soberana. Sinta o eco dessas palavras dentro do seu corpo. Elas são sementes, e a sua vibração é o solo. Geometrias, a linguagem que não precisa de tradução. As formas sagradas não foram inventadas, elas foram percebidas. O círculo, o triângulo,
a espiral, o hexágono, não são apenas desenhos, são arquétipos vibracionais. A flor da vida carrega os padrões da criação. O cubo de Metatron representa as estruturas do universo. O olho de Horus ativa a consciência vigilante. A espiral representa o retorno à origem. Você pode usar símbolos em casa, no corpo, nos rituais. Pode meditar visualizando uma forma. Pode até andar em círculos, traçar figuras com as mãos no ar. Tudo isso reorganiza. Tudo isso fala com o invisível. Porque a geometria é a caligrafia de Deus. Como integrar essa linguagem na sua vida? Você não precisa decorar nomes, nem estudar centenas de tradições. Você só precisa sentir. Escolha uma planta, um som, um símbolo e convide-o para a sua vida. Com respeito, com intenção. Coloque uma planta em seu altar. Coloque um símbolo em sua parede. Escute um mantra antes de dormir. Crie rituais pequenos, mas poderosos. Acender um incenso ao som de tambor. Meditar com os olhos fixos em uma mandala. Dormir ouvindo frequências específicas. Usar roupas com formas geométricas intencionais. Escrever palavras de poder em cadernos ou objetos. Não importa o quão simples pareça. Se tiver presença e propósito, sua alma entenderá. Porque ela sempre entendeu essa linguagem. Ela apenas havia se esquecido. Capítulo 12. O fim do ciclo. Como fechar um campo vibracional e criar um novo todo campo energético tem um ciclo. E todo ciclo precisa ser encerrado conscientemente, ou ele continuará agindo em silêncio, se repetindo como uma sombra que não entende que a luz já chegou. Muitos que buscam por mudança, na verdade só acumulam camadas sobre camadas de energia não finalizada. Querem começar o novo, mas não encerraram o antigo. Querem paz, mas não deram adeus aos ruídos internos. Querem manifestar, mas carregam ainda os códigos emocionais da escassez. É impossível vestir uma nova frequência com as vestes sujas do ciclo anterior. E é por isso que este capítulo é um chamado à finalização sagrada. O que é um campo vibracional? Um campo vibracional é um conjunto de pensamentos, emoções, memórias e ações que ressoam em torno de um mesmo padrão. Um relacionamento do passado que ainda dói. Uma crença que você repete mentalmente. Um medo que molda todas as suas decisões. Tudo isso forma campos. Campos que alimentam realidades específicas. Enquanto você não encerrar um campo, ele continuará a vibrar e a atrair experiências compatíveis com sua frequência. Por que você precisa encerrar ciclos? Porque aquilo que não é encerrado vira prisão invisível. Você pensa que está livre, mas está agindo com base em programações antigas. Você tenta criar uma nova vida, mas está vibrando como o você de 5 anos atrás. Encerrar um ciclo não é esquecer, é reconhecer, é abençoar, é libertar. E isso pode e deve ser feito de forma intencional, energética e vibracional. O ritual da morte consciente. Fechar um campo vibracional é um ritual de morte simbólica. E toda morte energética precisa de 3 movimentos. Testemunhar o que está sendo encerrado. Nomeie o ciclo. Sinta o que ele representou. Agradeça. Cortar o vínculo energético. Visualize cordões sendo dissolvidos. Fale em voz alta. Eu encerro este ciclo com gratidão e soberania. Está feito. Substituir o padrão por uma nova frequência. Crie um novo código, uma frase, um símbolo, um gesto que represente o novo que nasce. Exemplo de ritual. Acenda uma vela branca. Escreva em um papel tudo o que representa o ciclo antigo. Queime o papel, com segurança, enquanto declara a liberação. Toque um som suave. Visualize uma luz dourada preenchendo o espaço vazio. Você pode sentir leveza, ou chorar, ou bocejar, ou apenas silêncio. Não importa o formato, a alma saberá que algo foi libertado, criando um novo campo com consciência. Agora que o antigo foi encerrado, você está pronto para plantar o novo. Mas atenção, não basta desejar. Você precisa vibrar como se já fosse. Visualize o que você quer viver. Sinta isso no corpo. Fale sobre isso como uma certeza.
Caminhe como quem já carrega essa realidade. Você não cria o novo com ansiedade. Você cria o novo com coerência. Diga ao campo: a partir de agora eu vibro leveza. Eu vibro soberania. Eu vibro amor verdadeiro. Repita, repita, repita. As repetições vibracionais não são tolas. Elas são sementes magnéticas. Quanto mais você afirma, mais o campo responde, mais a realidade muda. O poder da finalização intencional. O segredo não está apenas no que você atrai, está no que você encerra. A coragem de dizer basta com respeito. A força de declarar: eu me retiro deste ciclo. Essas são as chaves da verdadeira alquimia interna. E cada vez que você finaliza algo de forma consciente, você afirma para o universo: eu sou o responsável pela minha vibração. E é aí que a magia real começa. Capítulo 13. Guardiões invisíveis. Como fortalecer seu campo energético contra invasões sutis. Você não está sozinho. Existe mais do que olhos veem, mais do que mente racional compreende. E quando você começa a se expandir, a vibrar mais alto, a sair da matrix de controle, forças começam a reagir. Nem todas as energias que te cercam desejam seu despertar. Muitas foram alimentadas durante anos pelo seu medo, pela sua culpa, pela sua repetição. E quando você decide mudar, essas energias se sentem ameaçadas. É por isso que, neste capítulo, você vai aprender a fortalecer o seu campo e a convocar os guardiões invisíveis que mantêm sua alma protegida. O que é uma invasão sutil? Nem toda influência negativa é direta. Nem toda perturbação tem nome. As invasões sutis são vibrações disfarçadas. Elas entram por meio de ambientes carregados, palavras de terceiros, notícias, imagens, vídeos, pensamentos que não são seus, mas que você aceita. E principalmente, pela sua frequência emocional desregulada. Você sente um cansaço que não é físico, uma tristeza sem motivo, uma angústia que parece não vir de lugar algum. E tudo isso, mestre, pode ser fruto de campos alheios tentando acessar o seu, o campo de proteção vibracional. Seu campo energético é como uma membrana. Quando está forte, repele tudo que não está em ressonância. Quando está fraco, absorve tudo que vibra ao redor. Você precisa aprender a blindar seu campo, não com medo, mas com soberania. E isso se faz com 3 camadas de proteção. 1. Autoconsciência. Tudo começa quando você reconhece o que é seu e o que não é. Pergunte-se ao longo do dia: essa emoção é minha? Esse pensamento condiz com a minha verdade? Essa sensação me eleva ou me diminui? Essa pergunta simples é uma espada. Ela corta o que é projeção. Ela separa o que é invasão do que é expansão. 2. Blindagem energética diária. A blindagem não é feita uma vez. É diária. É ritualística. É intencional. Aqui está um protocolo simples de proteção vibracional. Pela manhã, visualize um escudo de luz dourada envolvendo todo o seu corpo. Repita: hoje eu só recebo o que vibra em amor, verdade e soberania. Durante o dia, ao entrar em locais pesados, respire profundamente e imagine um selo em seu plexo solar se fechando como uma flor de proteção. À noite, banho de sal grosso nos pés ou banho de ervas, arruda, alecrim ou lavanda. Mentalize: nada me alcança sem minha permissão. E mais importante, evite compartilhar seus planos com quem não vibra na mesma frequência. Existem ataques que não vêm de palavras, mas de intenções. 3. Alinhamento com guardiões invisíveis. Você não precisa fazer tudo sozinho. Existem forças que trabalham na luz. São os guardiões do invisível, formas de consciência que atuam para proteger, orientar e sustentar aqueles que vibram verdade. Você pode chamá-los, não importa o nome: anjos, mentores, ancestrais, guardiões, aliados da luz. O importante é a sua intenção, sua vibração, sua abertura. Ritual para a ativação de proteção com guardiões. Acalme a mente. Acenda uma vela branca ou azul
respire 3 vezes profundamente. Diga em voz alta: neste instante, ativo meu campo de proteção. Chamo pelos guardiões do invisível que vibram em amor e verdade, que me envolvam, que me orientem, que me mantenham em clareza. Nada me atinge. Tudo é filtrado, e somente a luz permanece. Depois disso, apenas sinta. O campo se organiza. A vibração responde. Evite portais de drenagem. Além de se proteger, você precisa aprender a não se abrir demais. Alguns portais drenam sua energia silenciosamente. Redes sociais em excesso. Conversas sem alma. Conteúdos que alimentam medo ou raiva. Ambientes de fofoca, julgamento, competição. Pessoas que só reclamam ou sugam atenção. Energia é vida. E você não pode mais desperdiçar a sua. Faça curadorias vibracionais. Escolha o que entra pela sua mente com o mesmo critério de quem protege um templo sagrado. O corpo. Como escudo. Por fim, lembre-se, seu corpo também é um campo. Cuide da sua alimentação. Durma com qualidade. Mexa-se. Respire. Hidrate-se. Um corpo fraco é um portal aberto. Um corpo nutrido é uma muralha viva. E tudo que vibra forte atrai forças fortes. Capítulo 14. Plantas de poder. Alquimia vibracional da natureza. Se sua alma sofre pela falta de frequência, talvez seja porque você esqueceu a medicina mais antiga do mundo. A cura para a alma está escrita nas folhas, flores e raízes que cobrem a terra. Plantas não são apenas seres que respiram. São mensageiras silenciosas que sustentam as frequências primordiais da vida. Neste capítulo, você vai descobrir como acessar essa alquimia verde que a natureza oferece. De maneira estratégica, clara e profundamente respeitosa, entenderá como as plantas podem restabelecer sua vibração original. A linguagem sutil das plantas não tem voz como a nossa, mas falam uma linguagem ainda mais poderosa: a vibração. Cada planta possui uma assinatura energética específica. Ao consumir ou interagir conscientemente com ela, sua alma sintoniza com a frequência exata que precisa. Quando você bebe uma infusão de camomila, por exemplo, não é apenas a química que relaxa seu corpo. É a frequência sutil de serenidade, paz e acolhimento da planta que penetra sua aura e alinha sua vibração. A verdadeira alquimia. Ervas do cotidiano. A medicina vibracional das plantas não está apenas em ervas exóticas ou difíceis de encontrar. Está no seu jardim, no mercado, na feira. Cada erva carrega um código vibracional específico que pode ajudar sua alma a reequilibrar-se rapidamente. Alecrim, clareza mental e proteção energética. Lavanda, serenidade profunda e sono regenerador. Hortelã, renovação energética, vitalidade e frescor mental. Manjericão, harmonia emocional e abertura para a abundância. Sálvia, limpeza energética profunda e transformação espiritual. Você não precisa saber química ou biologia avançada. Você só precisa aprender a receber essas frequências conscientemente. Como? Utilizar ervas para elevar sua frequência. Banhos de ervas. Prepare uma infusão simples, jogando sobre seu corpo após o banho normal. Sinta a energia sutil das plantas penetrando em seu campo energético. Chás conscientes. Não tome um chá com pressa. Faça disso um ritual de conexão. Enquanto bebe, sinta a frequência da planta entrar em harmonia com a sua. Óleos essenciais. Coloque uma gota no travesseiro, pulsos ou região do coração. Inspire e receba o poder vibracional puro da planta. Defumações. Acenda um incenso ou erva seca, como sálvia ou breu branco, e visualize a fumaça dissipando energias densas da sua casa e do seu campo. As plantas de poder e sua frequência superior. Além das plantas cotidianas, existem as plantas de poder, ou plantas mestras. Ayahuasca, jurema, peyote, e outras que tradicionalmente são usadas com reverência por culturas ancestrais. Essas plantas têm a capacidade de levar você a estados mais profundos e expansivos de consciência. Mas atenção, elas devem ser vistas como professoras espirituais,
não como substâncias que resolvem magicamente seus problemas. Elas trazem clareza extrema e mostram o que você precisa enfrentar. Se você decidir explorar essas plantas, faça-o sempre em um contexto sagrado, guiado por pessoas experientes e com reverência absoluta pela medicina que está recebendo. Como se preparar para trabalhar com plantas de poder? Tenha uma intenção clara. O que você busca curar ou compreender? Purificação prévia, dieta leve, abstinência digital e emocional. Cerimônia e respeito. Nunca tome como entretenimento. São frequências sagradas. Integração posterior. Anote tudo o que vivenciou e leve semanas refletindo sobre isso. A cura não está apenas na experiência, mas principalmente na integração que você faz dela. O ritual da frequência. Verde, banho de ervas. Vou te ensinar agora um ritual simples para que você experimente imediatamente essa reconexão com a natureza. Escolha 3 ervas que representem as frequências que você quer trazer à sua vida. Calma, clareza, alegria, abundância. Coloque-as em água quente. Deixe esfriar até ficar morna. Ao tomar seu banho normal, finalize jogando essa água dos ombros para baixo. Enquanto a água escorre, visualize toda a energia negativa saindo do seu corpo, sendo substituída por uma luz verde e dourada, de cura profunda e acolhedora. Você acabou de realizar alquimia vibracional com as plantas. Cultive sua própria energia verde. Um pequeno jardim ou alguns vasos em casa já são suficientes para criar um ponto de frequência vibracional positiva. Cultive manjericão na cozinha, para a harmonia emocional. Tenha lavanda perto da cama para um sono reparador. Plante alecrim próximo à entrada, protegendo energeticamente seu espaço. Essas pequenas práticas mudam drasticamente o campo vibracional do ambiente em que você vive. Um lembrete fundamental. A cura está na simplicidade. Você não precisa complicar para acessar essas frequências. Cada planta é uma medicina. Cada folha é uma bênção energética esperando ser reconhecida. Aprenda a ouvir, tocar e usar com reverência. Ao fazer isso, sua alma volta para casa, para sua frequência original. Encerramento do capítulo 14. A Terra é um laboratório vivo, e você tem agora o conhecimento para acessar essa sabedoria natural. Você não está sozinho nessa jornada. As plantas sempre estiveram aqui, esperando pacientemente que você estivesse pronto para ouvi-las novamente. Ao resgatar essa relação ancestral com as plantas, você restaura sua frequência original. E é essa frequência que cura, transforma e desperta sua alma. Seja bem-vindo de volta ao jardim sagrado da sua própria consciência. Capítulo 15. Integração. Habitando a frequência curada. Chegamos até aqui atravessando camadas profundas do seu próprio ser. Cada capítulo foi um portal aberto, cada prática foi uma chave entregue. Mas conhecimento sem aplicação é só peso. Saber sem integrar é apenas mais um ruído na mente já saturada. Agora é hora de integrar. Agora é o momento de habitar plenamente a frequência restaurada da sua alma. 1. Integrar é transformar o saber em ser. O maior erro dos buscadores espirituais é a pressa. Queremos resultados rápidos, milagres instantâneos. Mas alma não responde à pressão. Ela floresce com paciência. Integrar significa ouvir novamente sem pressa. Escolher poucas práticas e fazê-las com consistência. Aceitar que o despertar é gradual e infinito. Integrar é fazer do seu cotidiano uma extensão natural da sua jornada espiritual. 2. Os 3 pilares da integração profunda. Presença, constância e simplicidade. Presença. Não se trata de quanto tempo você medita, mas quanto tempo você está verdadeiramente presente. Constância. Não se trata de intensidade extrema por um dia, mas sim de uma prática suave por muitos dias. Simplicidade. Não se trata de complicar o espiritual, mas de simplificar a vida. Se você mantiver esses 3 pilares, sua frequência se tornará estável e resistente às oscilações externas. 3. Como iniciar seu dia na frequência curada? 5 minutos
são suficientes para alinhar sua frequência ao despertar. Levante-se devagar e respire 3 vezes profundamente. Coloque as mãos no coração. Declare internamente: hoje estou disponível para a frequência mais alta. Hoje eu escolho a paz, a clareza e a presença. Beba um copo d'água lentamente, como se fosse energia luminosa entrando em você. Com esses passos, você inicia o dia ancorado na frequência correta. 4. Como encerrar seu dia na frequência curada? Assim como o início é importante, o fim também é fundamental. Ao deitar-se, afirme em voz baixa: agora, permito que tudo que não me serve saia com minha respiração. Agora, recebo apenas paz, cura e sabedoria nos meus sonhos. Visualize uma luz dourada cobrindo todo o seu corpo. Agradeça mentalmente por algo específico que ocorreu no dia. Gratidão é frequência alta. Quanto mais você agradece, mais recebe. 5. Lidando com oscilações. A frequência não é constante. Você ainda terá dias difíceis, momentos de tristeza, episódios de dúvida. E está tudo bem. Integrar não significa perfeição. Integrar significa aceitar suas oscilações com compaixão, entendendo que elas fazem parte do caminho. Sempre que oscilar, volte à sua respiração. Use uma das técnicas rápidas ensinadas aqui. Lembre-se, você não precisa estar sempre em alta frequência, apenas precisa saber como voltar até ela. 6. Cultivando relações que apoiam sua frequência. Conforme sua vibração muda, algumas pessoas vão sair da sua vida naturalmente, e outras, alinhadas com sua nova vibração, chegarão. Cultive relações que te inspirem, te façam crescer. Honrem sua frequência e seus limites energéticos. Quanto mais saudável e vibracionalmente coerente for seu ambiente social, mais fácil será a integração. 7. Diário de integração. Seu parceiro silencioso. Reserve poucos minutos por dia para anotar em seu diário: como me senti hoje? O que ativou minha frequência alta? O que baixou minha frequência? Como posso melhorar amanhã? Escrever é mais que registrar. É integrar conscientemente o aprendizado diário. 8. A prática da escuta. Ouça este audiolivro regularmente. Integração profunda pede repetição suave. Escute este audiolivro periodicamente. Cada vez que você ouvir novamente, novas camadas de entendimento vão surgir. E a frequência correta se torna mais natural e menos forçada. Encerramento do capítulo 15. Integração não é um estágio, é uma atitude. Não é um momento, é um estilo de vida. Agora, você tem as ferramentas. Agora, você conhece o caminho. Sua alma já reconheceu a frequência correta. O único passo restante é habitá-la plenamente, dia após dia. Permita-se viver integrado. Permita-se vibrar alto. Permita-se ser o remédio para a sua própria alma. Capítulo final. Um chamado à prática contínua. Agora você sabe, sua alma é um instrumento delicado e poderoso. Sua vida não precisa mais ser conduzida pelo acaso. Você não está mais à deriva em um oceano de ruídos. Você agora tem uma bússola interna precisa, a frequência correta da sua própria consciência. Mas permita-me ser direto com você, pois esse é o momento crucial. Saber tudo isso não é suficiente. Sem prática diária, sem aplicação constante, todo este conhecimento se torna apenas um eco distante na mente, uma promessa esquecida. Este audiolivro é um remédio, mas remédios não funcionam guardados na gaveta. Você precisa tomá-lo, dia após dia, sua nova responsabilidade. Ao ouvir até aqui, você assumiu uma responsabilidade perante sua própria existência. Agora você sabe que existe um caminho e sabe como percorrê-lo. Você não pode mais fingir ignorância. A porta foi aberta. Cabe a você atravessá-la continuamente. 7 afirmações para manter sua frequência. Para manter sua alma vibrando alto, repita diariamente essas 7 afirmações. Eu escolho conscientemente a frequência da paz em minha vida.
Cada pensamento que cultivo me aproxima ou me afasta da minha verdade mais profunda. Eu reconheço que sou o co-criador de minha realidade vibracional. Hoje eu escuto e honro as necessidades da minha alma. Eu protejo e cultivo a minha energia como um tesouro precioso. Nada que aconteça externamente pode me desviar permanentemente da minha frequência verdadeira. Eu agradeço por cada dia em que posso experimentar a vida plenamente consciente. Essas afirmações não são palavras vazias, são comandos vibracionais. Convite ao compromisso vibracional. Este é o ponto em que você decide: vai voltar ao antigo estado de esquecimento e confusão, ou vai habitar permanentemente o estado de consciência ativa? Se você escolhe manter-se consciente, eu proponho um compromisso. A partir de hoje, eu me comprometo comigo mesmo a cuidar, honrar e cultivar diariamente minha frequência. Escolho lembrar quem sou. Escolho despertar. Ao aceitar esse compromisso interno, você firma um acordo poderoso com sua alma. Um acordo que o universo reconhece e apoia. Volte sempre ao seu centro. Lembre-se de algo importante. Mesmo o mais experiente buscador tem dias difíceis. Isso não é fracasso, é ser humano. Sua missão não é evitar desafios, mas saber retornar ao seu centro sempre que precisar. Você possui agora ferramentas para toda situação: respiração consciente, rituais cotidianos, sons de cura, ervas vibracionais, símbolos, sonhos e afirmações. Use esses recursos sempre que sentir sua frequência caindo. Ouça. Novamente, reaprenda, aprofunde. Este audiolivro está sempre disponível a você, esperando silenciosamente para ser ouvido novamente. Cada escuta trará novas percepções. Cada repetição aprofundará a sua compreensão. Faça dele seu aliado constante, especialmente antes de dormir ou nos momentos de quietude profunda. Compartilhe sua luz. Quando você cura a si mesmo, não beneficia apenas sua vida. Sua vibração transformada afeta positivamente as pessoas à sua volta. A frequência é contagiosa. Espalhe a cura que você agora possui. Seja uma presença consciente. Seja uma inspiração silenciosa para os outros. A jornada continua. Este não é um fim, mas sim um início consciente. O despertar não tem linha de chegada, apenas passos contínuos. Continue caminhando. Continue aprendendo. Continue cultivando sua frequência com paciência e dedicação. Um último lembrete. Sua alma veio ao mundo para muito mais do que sobreviver. Você veio para vibrar plenamente, para lembrar quem realmente é, para expressar a mais pura frequência da vida através de você. A doença da alma, essa falta de frequência, não pode mais controlar você. Você está desperto agora. Viva consciente. Viva vibrando alto. Encerramento final do audiolivro. Eu agradeço profundamente pela sua escuta, pela sua abertura e pelo compromisso que você assumiu consigo mesmo. Volte sempre que precisar de alinhamento, inspiração ou conforto vibracional. Sua alma não está mais sozinha. Sua frequência agora é sua guia. Que você encontre, mantenha e multiplique a frequência da paz. Que você viva em plena consciência todos os dias da sua vida. Este audiolivro termina aqui, mas sua verdadeira jornada está apenas começando.